Bom, internautas, boa noite. Quero falar aqui de um tema interessante sobre que algumas denominações pregam, dizendo que honrar ao Senhor com seus bens significa pegar os seus bens e dar para um cara que se diz pastor. E para isso eles se baseiam em alguns versículos. E vamos citar alguns versículos. E vamos começar por um versículo muito comum que eles citam em Provérbios, que diz assim: honra o Senhor teu Deus com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Provérbios 3, capítulo 9. Outro verso isolado, que eles leem apenas a parte do verso, a parte que diz assim, que está aqui grifada de verde, vou mostrar aqui para vocês, no slide anterior, e diz assim: ninguém aparecerá vazio diante de mim. Porém, eles se esquecem de ler o versículo completo, que diz assim: o burro, porém, que abre a madre resgatarás, como um cordeiro. Mas se não os resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, todo o primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Êxodo 34, 20. E com esse trecho desse versículo que diz assim: ninguém aparecerá vazio diante de mim, significa que você tem que chegar ao templo com o dinheiro e dar lá para o cara que se diz pastor. Porque se você não fizer isso, você está aparecendo de mãos vazias perante Deus, segundo eles pregam. Mas vamos dar continuidade. Mas será que realmente servir a Deus com os bens significa dar para um cara que se diz pastor? Biblicamente não. Servir a Deus com os bens no Novo Testamento significa servir aos pobres, e não para enriquecer um cara que se diz pastor. Vamos provar? Alguns exemplos bíblicos. A começar aqui no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12 ao 15, que diz assim: quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirás, mas no 7º ano deixarás ir livre, e quando deixar ir livre, não despedirás vazio. Liberalmente fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu largar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tem abençoado o darás. Lembra-te que estrangeiro fosse na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, porquanto hoje te ordeno isso. Então aqui Deus criou uma lei para que alguém do povo hebreu que fosse pobre, que se vendesse para alguém, ele serviria apenas durante 6 anos, mas que no 7º ano sairia liberto e que ele receberia uma compensação por ter servido durante esses 6 anos, como se fosse uma indenização. Mas vamos dar continuidade. Mas os lobos, que se dizem pastores, usam a seguinte desculpa, dizendo: mas algumas mulheres serviram a Jesus com seus bens, baseado nesse versículo aqui, que eu vou citar aqui para vocês. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam a Jesus com seus bens. Lucas capítulo 8, versículo 3. E com isso, eles usam a desculpa, dizendo que a igreja também deve servir a Deus com os bens, levando dinheiro para o templo, para um cara que se diz pastor. Mas vamos contextualizar este versículo aqui que acabamos de citar para vocês. Será que Jesus simplesmente vivia às custas dos outros? Vivia só recebendo e pronto, não fazia nada? Vamos ver. Primeiramente, Jesus proíbe receber pela pregação. Diz aqui: curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Jesus não está mandando vender o evangelho aqui. E demais no próximo versículo: não possuais nem ouro, nem prata e nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho e nem 2 túnicas. Alforje era como se fosse uma carteira.
Jesus aqui está tirando toda a possibilidade de o homem pedir dinheiro em troca do Evangelho. Porque o objetivo primordial do Evangelho seria levar o conhecimento da salvação a todo pecador de graça. Aí Jesus continua aqui: nem duas túnicas, nem alparca, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retirei. Mateus capítulo 10, versículo 8 ao 11. Então o salário do obreiro ou do operário que Jesus diz aqui é o alimento. Pois não tinha como os apóstolos andarem anunciando o Evangelho de cidade em cidade e, ao mesmo tempo, ter os seus trabalhos seculares. Então, eles tinham que, de alguma forma, ser alimentado e ser vestido. Somente neste caso, em caso de viagem, é que Jesus permite os apóstolos receber alguma coisa, como o alimento e dormida. Nada mais além disso. A prova está aqui, no versículo 8 aqui, que diz assim: digno é o operário do seu alimento. E no mesmo versículo diz assim: qualquer cidade ou aldeia que entrardes. Ou seja, eles teriam que ser hospedados também na pregação do Evangelho. Então, somente nessas duas ocasiões, somente numa ocasião de viagem, é que Jesus permite o obreiro receber o seu alimento e a sua hospedagem. Esse é o salário do obreiro que a Bíblia fala. O salário do obreiro nunca foi dinheiro. E outra coisa também é que Jesus tinha profissão e trabalhava. Diz aqui: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Então aqui está se referindo a Jesus Cristo e a sua profissão como carpinteiro. E irmão de Tiago e de José e de Judas e Simão, não estou aqui conosco todas as suas irmãs, escandalizaram-se nele. Marcos capítulo 6, versículo 3. E no próximo capítulo, capítulo 13, versículo 55, Jesus ele é apresentado como filho do carpinteiro. Ou seja, tanto Jesus como seu pai José tinham a mesma profissão. Mas, em casos de viagem, Jesus era subsidiado financeiramente por algumas mulheres. Não quer dizer que necessariamente Jesus apenas se mantia da contribuição das mulheres. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus trabalhava também quando tinha ocasião. Os lobos também dizem que Paulo recebia oferta baseada em um verso isolado. E o verso isolado que ele cita são esses: e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 16. Primeiramente, aqui, Paulo estava em uma viagem. Então, Paulo não tinha como estar trabalhando circularmente. Então, obviamente, ele teria que receber alguma ajuda de custo. E a maior prova que Paulo estava em viagem é quando diz aqui: quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber. Se hoje em dia as viagens de um estado para outro, muitas das vezes as condições são precárias, imagina naquele tempo que não existia transporte coletivo. As viagens geralmente tinham que ser a pé ou de algum animal que era usado como meio de transporte, ou então de navio. Então, obviamente, Paulo de alguma forma tinha que ser subsidiado pela igreja durante suas viagens missionárias. Mas ele recebia apenas o necessário, não recebia luxo. Diferente do que vemos hoje em dia, um falso evangelho sendo pregado, sendo vendido, e os seus respectivos líderes com luxo, com casas em Miami, com carros importados,
tudo sem base bíblica. O evangelho não é para ser vendido, como Jesus Cristo falou. E veja aqui no versículo aqui abaixo. Também e outra vez mandasse o necessário a Tessalônica. Então Paulo recebeu apenas o necessário em caso de sua viagem. Porque Paulo também tinha profissão. Vejamos aqui, depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Coríntios. E achando certo judeu por nome Aquila, natural de Ponto, que havia pouco que havia vindo da Itália, e Priscila sua mulher, e Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, como era do mesmo ofício, o ofício de fazer tendas. Paulo era fazedor de tendas, certo? Então vemos aqui que tanto Jesus trabalhava secularmente, como também os apóstolos. Pedro, João, Tiago eram pescadores. Paulo era fazedor de tendas. Jesus Cristo era carpinteiro. Então ele era subsidiado somente em caso de viagem. Ok? E Paulo também ele pregava de graça, igual a Jesus Cristo. Diz aqui: pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosse exaltado, porque de graça no seu Evangelho de Deus, segundo aos Coríntios 11, versículo 7. E no versículo 9 do mesmo capítulo diz assim: porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardarei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Então vemos aqui novamente no versículo 9 que os irmãos da Macedônia supriram apenas a necessidade de Paulo. Não deram luxo a Paulo. Né? O que quebra qualquer doutrina herética, dizendo que um pregador tem que receber bem, receber muito dinheiro, receber mansões, receber aviões de luxo. A Bíblia não dá respaldo para isso, ok? Servir a Deus com os bens significa suprir a necessidade dos pobres. Veja aqui em Atos dos Apóstolos o que é que diz: não havia, pois, entre eles, entre a igreja, necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-os, a trazia ao preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4, verso 34. E gostaria de perguntar a você que está me assistindo: por que na sua igreja não se faz dessa forma? Por que na sua igreja os pobres passam necessidade e o cara que se diz pastor está cada vez mais rico? Era isso que a igreja fazia? Era isso que a igreja pregava? O que é que está escrito aqui nesse verso? Que não havia necessidade entre eles, a igreja. Ou seja, não tinha ninguém passando fome, não tinha ninguém passando necessidade. Porque eles vendiam as suas propriedades, depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Não para enriquecer os apóstolos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Pedro tinha mansão, que Paulo tinha mansão, que Tiago andava em carruagem de luxo, que Paulo andava em navio de luxo. Não, 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 não. Se a gente for ver, Pedro era financeiramente pobre. Paulo morava de aluguel, é o que está escrito lá em 28 de Atos dos Apóstolos. Então, tudo que era depositado ao pé dos apóstolos era em prol de suprir a necessidade dos pobres. Se desapegar dos bens significa dar aos pobres, e nenhuma seita mostra isso. Veja o que Jesus diz ao mancebo rico. Todos conhecem essa passagem. Mas os pregadores nunca pregam essas passagens nas suas respectivas igrejas, porque eles preferem que seus subordinados fiquem enganados por eles, dando dinheiro para eles. Mas eu vou aqui mostrar para vocês, para abrir os seus olhos para a verdade. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. Não está dizendo aqui dá para um cara que se diz pastor. E terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então não vou ler o versículo abaixo para não perder muito tempo. Mas eu pergunto a você, por que esse versículo não é lido na igreja?
Porque eles não mostram isso para vocês. Porque eles preferem que vocês continuem enganados, sendo enganados por eles. Ok? A igreja primitiva servia a Deus com seus bens, ajudando os pobres e não enriquecendo um cara que se diz pastor. E vendia suas propriedades e bens e repartia com todos, segundo cada um havia de mister. Atos 2, versículo 45. Não diz aqui que eles vendiam propriedades e bens e repartiam para uns caras que se diz pastor ficar rico. Não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, de necessidade. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos ler o versículo, o que é que Jesus diz aqui sobre ajudar os pobres. E porá suas ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então lhe dirá o rei aos que tiver à sua esquerda: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro, hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão, foste ver-me. Mateus capítulo 25, 33 ao 36. Então justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu te vestimos? Ou quando te vimos enfermo na prisão fomos ver-te? E Jesus, então o rei, lhe responderá e dirá: Em verdade vos digo, quando fizer a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus capítulo 25, 37 ao 40. Jesus está dizendo aqui: quem ajuda os pobres da congregação está fazendo para Cristo. É isso que ele diz aqui. E receberá o seu galardão por isso também. Jesus não está mentindo. E o cara que se diz pastor não mostra isso para você. Porque ele esconde a verdade sobre ajudar os pobres. Ok? E Jesus dirá a quem não ajuda aos pobres. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e enfermo na prisão não me visitaste. Mateus 25, 41 ao 43. E os lobos, que se dizem pastores, responderão para Cristo. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então Jesus lhe responderá: Em verdade vos digo, quando um destes pequeninos irmãos não fizeste, a mim também não fizeste. E estes, os que não ajudam os pobres, irão para o tormento eterno. Mas o justo, o que ajudaram os pobres, nos versículos anteriores que eu citei, irão para a vida eterna. E também eles costumam pegar os versículos de 2 Coríntios, capítulo 9, né, e dizer: tem que dar oferta. Paulo está falando de oferta aqui, está pedindo oferta aqui. Mentira. Paulo não está pedindo oferta a nada. O que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 8 e no capítulo 9 se refere a ajudar os pobres exclusivamente. Citei aqui 3 versículos para vocês, que diz assim: conforme está escrito, espalhou-o aos pobres. Não está dizendo aqui dá para pastor, um cara que se diz pastor, né? E a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Multiplique a vossa sementeira, aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, em toda a benevolência a qual se faz por nós, e se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, ou seja, a necessidade dos pobres da igreja, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. No capítulo 8 e no capítulo 9 de 2 Coríntios, você jamais vai encontrar nenhum versículo que diz que Paulo está pedindo oferta para enriquecer ele ou um cara que se diz pastor. Então, meus amados e queridos irmãos, leiam a Bíblia e parem de ser enganado
por essas falsas denominações que tem por aí. Eu quero homenagear este vídeo a um usuário do YouTube por nome de Anderson, que eu andei debatendo com ele pelo YouTube. Então ele foi me fazendo algumas perguntas e eu fui respondendo a ele com base bíblica. E hoje ele está mais convicto daquilo que eu mostrei para ele. E quando ele debateu comigo esse tema, dizendo que servir a Deus com os bens significa chegar para a igreja, então me despertou esta curiosidade para fazer este vídeo que vocês estão vendo aqui. Então eu resolvi fazer esse vídeo, abordar os versículos que eu mostrei para ele, e que servir a Deus com os bens não tem nada a ver em dar dinheiro para um cara que se diz pastor. Ok? Fiquem com Deus, que a paz de Cristo abunde abundantemente nos vossos corações e que a verdade possam libertar vocês do engano dessas heresias evangélicas que nós vemos pregando por aí. Mas agradeço a Deus que muitos já têm aberto os olhos e já têm corrido do aprisco desses lobos e estão vindo para o verdadeiro aprisco, o aprisco de Cristo. Ok? Então, a paz de Cristo para vocês. E se vocês tiverem ainda alguma dúvida, é só entrar no meu canal, se inscrever e assistir outros vídeos. Ok? Muito obrigado e fique com Deus.